Olá, eu sou o detetive Rex e você está no Rexcast. O caso de hoje é daqueles que fazem até minha cauda parar de balançar e meu focinho tremer de indignação. Uma história de traição familiar que vai te deixar sem palavras. Preparado? Então, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aí de onde você está ouvindo o nosso podcast. Agora, vamos ouvir a nossa convidada de hoje. Dona Gisele, o microfone é seu. Obrigada, detetive Rex. Você acha que conhece a pessoa que seu filho escolheu para se casar? Eu também achava. Confiava cegamente na Sara, minha nora. Mas você quer saber o que acontece quando alguém que você ama como filha arranca tudo de você em uma única noite? Quando essa pessoa toma sua casa, seu dinheiro e te deixa vivendo numa casinha nos fundos como se você fosse empregada, eu, Gisele, de 67 anos, descobri segredos sobre a Sara que nem meu próprio filho imaginava. Segredos que mudaram tudo. Você está pronto para saber como uma sogra pode se transformar numa estrategista implacável? Então fica aí, porque essa história vai te mostrar que subestimar uma mulher experiente é o maior erro que alguém pode cometer. Meu nome é Gisele, tenho 67 anos e por 45 anos construí uma vida ao lado do meu marido Ronaldo. Nossa mansão na zona sul do Rio não era apenas uma casa, era o símbolo de tudo que conquistamos juntos. Ronaldo era empresário, dono de 3 lojas de autopeças e eu sempre fui a mulher por trás do sucesso dele. Nosso filho Cauê cresceu nessa mansão. Quando Cauê conheceu a Sara, eu fiquei feliz. Ela parecia uma moça educada, formada em administração. Namoraram 3 anos antes de se casar e durante esse tempo a Sara era doce, carinhosa, me chamava de mãezinha, sempre elogiava minha comida, minha casa. Dona Gisele, a senhora tem um talento especial, ela dizia, e eu, como uma tola, me derretia com aqueles elogios. Eles se casaram numa cerimônia linda no nosso jardim. Sara usava o vestido da minha avó, ela chorou quando coloquei o véu nela, dizendo que se sentia parte da nossa família. Que mentirosa! Eles moravam conosco na mansão, Sara ajudava nas lojas e eu continuava cuidando da casa. Mas então, Ronaldo ficou doente. Câncer no pâncreas. Em 6 meses, meu marido se transformou num homem frágil. E quem cuidou dele dia e noite? Eu. E onde estava Sara? Muito ocupada com as lojas. Alguém precisa manter os negócios funcionando, mãezinha, ela dizia. Ronaldo morreu numa terça-feira de março e eu segurei a mão dele até o último suspiro. No velório, Sara chorou tanto que eu pensei, ela realmente amava o Ronaldo. Que piada! Ela estava chorando de alegria porque sabia o que viria depois. O testamento seria lido em uma semana. Eu não fazia ideia do inferno que me esperava. Você consegue imaginar como é perder o amor da sua vida e ainda descobrir que todo o patrimônio que vocês construíram juntos vai parar nas mãos de quem menos merece? Fica aí que você vai descobrir como a Sara conseguiu manipular tudo nos bastidores e como eu quase perdi minha sanidade mental no processo. Não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal, porque o que vem agora vai te chocar ainda mais. A leitura do testamento foi no escritório do Dr. Marcelo. Ronaldo havia feito um novo testamento 6 meses antes de morrer, sem me contar nada. Você quer saber o que constava? Toda a mansão ficaria para Cauê e Sara. As 3 lojas também. A conta no banco com mais de 2 milhões, dividida entre eles, e para mim, a esposa de 45 anos, a casinha dos fundos e uma pensão mensal de 3 mil reais. Cauê ficou branco. Mãe, eu não sabia de nada disso. Mas Sara apenas segurou a mão dele. Amor, seu pai sabia o que estava fazendo. Naquela noite, sentada na minha cozinha, que até então eu considerava minha, tentei conversar com o Cauê. Filho, você não acha estranho seu pai ter mudado tudo sem me falar? Em 45 anos de casamento, jamais tomamos uma decisão importante separados. Mas antes que ele pudesse responder, Sara apareceu na cozinha, vestindo um robe de seda que eu nunca tinha visto antes. Mãezinha, o senhor Ronaldo estava preocupado com os impostos. O Dr. Marcelo explicou que dessa forma a família economizaria milhares de reais. Impostos? Que impostos? Eu cuidava da contabilidade familiar há décadas e nunca houve problema nenhum com impostos. Mas o pior ainda estava por vir. 2 semanas depois do enterro, Sara começou a reorganizar a casa. Primeiro foram os móveis da sala. Estes estão muito antigos, mãezinha, precisamos modernizar.
Em seguida, ela contratou uma empresa de decoração sem me consultar. Quando protestei, ela disse: "A casa é nossa agora, dona Gisele. A senhora precisa se acostumar." Nossa, e eu onde entrava nessa história? Comecei a me sentir uma estranha na própria casa. Sara mudou as fechaduras alegando questões de segurança. Trocou a empregada que trabalhava conosco há 15 anos por uma nova, que claramente recebia ordens apenas dela. E o pior, começou a tratar Cauê de um jeito diferente, mais possessiva, mais controladora. Ela o isolava de mim, sempre inventando programas para sair quando eu tentava conversar com ele. Foi então que aconteceu aquela conversa que mudou tudo. Era uma quinta-feira à tarde, eu estava regando as plantas do jardim quando ouvi Sara falando ao telefone na varanda. Ela achava que eu não estava por perto, mas o vento levou cada palavra até meus ouvidos. "Calma, mãe. Deu certo. A velha ficou só com a casinha mesmo. Em 6 meses ela não vai aguentar viver de favor aqui e vai procurar algum asilo ou vai morar com algum parente. Aí a gente vende essa mansão e compra aquele apartamento na Barra que você viu." Minha perna tremeu tanto que quase derrubei o regador. Velha, viver de favor, ela estava planejando me expulsar da minha própria casa. Mas não era só isso. Sara continuou falando, o Cauê nem desconfia de nada. Ele ainda pensa que o pai mudou o testamento porque estava doente e confuso. Se soubesse que eu que convenci o Ronaldo a fazer isso, ela riu. Uma risada gelada, calculista que me deu arrepios na espinha. Pronto, agora eu sabia a verdade. Sara havia manipulado meu marido doente e vulnerável para conseguir ficar com tudo. Mas como? Como ela tinha conseguido convencer Ronaldo a me trair dessa forma? E será que Cauê realmente não sabia de nada? Naquele momento, sozinha no jardim que plantei com minhas próprias mãos, senti uma raiva que nunca havia sentido na vida. Mas também senti outra coisa: determinação. Eu não ia aceitar isso quieta. Ia descobrir toda a verdade e ia me vingar. Só não imaginava que descobriria segredos sobre a Sara que mudariam completamente o jogo. Deixa aquele like aí e continua comigo, porque agora a guerra realmente vai começar. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na casinha dos fundos, minha nova casa, planejando minha estratégia. Se Sara achava que eu ia me entregar fácil, ela não conhecia a Gisele de verdade. Durante 45 anos ao lado de Ronaldo, aprendi que para vencer qualquer guerra é preciso conhecer o inimigo. E eu ia conhecer cada segredo sujo da minha nora. Comecei investigando como ela havia manipulado Ronaldo. Lembrei que durante a doença dele, Sara sempre oferecia para acompanhá-lo ao médico quando eu não podia. "Mãezinha, a senhora fica em casa descansando que eu levo o papai." Ela sempre voltava falando sobre conversas importantes que tinha tido com o médico sobre o estado dele. Será que ela aproveitava esses momentos para plantar ideias na cabeça do meu marido? Decidi procurar o Dr. Marcelo, o advogado. Marquei uma consulta particular e fui direto ao ponto. "Doutor, preciso entender como meu marido tomou a decisão de alterar o testamento. O senhor se lembra dos detalhes?" Dr. Marcelo ficou desconfortável. "Dona Gisele, seu marido veio acompanhado da Sara. Ela disse que a senhora havia concordado com as mudanças, que era para proteger o patrimônio da família." Pronto. A primeira prova da manipulação. Sara mentiu para o advogado, dizendo que eu havia concordado. "Dr. Marcelo, eu jamais concordei com isso. Nem sequer fui consultada." O advogado empalideceu, mas a Sara mostrou alguns e-mails. "E-mails? Que e-mails?" Pedi para ver. Eram mensagens de um endereço eletrônico, que usava meu nome, mas que eu nunca havia criado. Sara havia falsificado minha identidade digital para enganar todo mundo. Mas foi quando comecei a investigar o passado da Sara que descobri coisas que me deixaram em choque. Contratei um detetive particular, José Carlos. "Dona Gisele, a senhora quer que eu descubra o que sobre sua nora?" Pedi para investigar a vida dela antes do casamento. Uma semana depois, ele voltou com revelações chocantes. Sara não era quem dizia ser. O sobrenome era falso. Vinha de uma família de estelionatários de Minas Gerais. O pai estava preso. A mãe tinha processos por golpes em idosos. Pior, Sara já havia sido casada antes. O primeiro marido morreu em circunstâncias estranhas, deixando tudo para ela. Minha cabeça começou a girar. "Senhor José Carlos, como assim morreu em circunstâncias estranhas?" O detetive abriu uma pasta cheia de documentos. O primeiro marido da Sara, Antônio Ferreira, de 52 anos, morreu de um ataque cardíaco súbito, mas ele não tinha histórico de problemas no coração.
A família dele desconfiou e pediu investigação, mas não conseguiram provar nada. Sara herdou um apartamento, um carro e uma quantia considerável em dinheiro. Sentia um frio na espinha. Sara havia escolhido Cauê exatamente como havia escolhido o primeiro marido. Homem bem de vida, família estruturada, patrimônio considerável. E agora que Ronaldo estava morto e ela tinha tudo em mãos, qual seria o próximo passo? Seria Cauê o próximo na lista? Naquele momento tive certeza absoluta. Minha nora era uma assassina profissional que se especializou em se casar com homens de dinheiro. E eu era a única pessoa no mundo que sabia disso. Mas como provar? Como convencer Cauê sem que ele achasse que eu estava louca de ciúmes? E pior, como proteger meu filho se Sara já estava planejando se livrar dele também? Foi então que José Carlos me disse algo que mudou completamente minha estratégia. Dona Gisele, encontrei mais uma coisa. Sara mantém contato regular com um homem chamado Ricardo, que mora em São Paulo. Pelos registros de telefone, eles conversam quase todos os dias. E esse Ricardo tem um histórico criminal extenso. Estelionato, falsificação, associação criminosa. A revelação foi como um soco no estômago. Sara tinha um cúmplice, ela não agia sozinha. Agora eu precisava de provas concretas. Precisava gravar uma conversa, conseguir documentos, algo que provasse toda essa podridão. Mas Sara era esperta demais. Como eu, uma senhora de 67 anos, ia conseguir derrubar uma criminosa profissional? A resposta veio de onde eu menos esperava, da própria arrogância dela. Fica aí comigo porque agora vai começar a parte mais emocionante da história. Não esquece do like e da inscrição no canal. Durante as 2 semanas seguintes, passei a observar cada movimento da Sara. Anotava horários, ligações, visitas, tudo. Descobri que ela tinha uma rotina. Toda terça-feira, às 15 horas, salão de beleza, e ficava lá por 3 horas. Era sempre o mesmo dia, sempre o mesmo horário. E durante esse período, Cauê estava no trabalho nas lojas. A casa ficava vazia, exceto pela empregada nova, que sempre aproveitava para sair fazer compras. Era minha chance. Numa terça-feira, esperei Sara sair para o salão e entrei na mansão usando a chave reserva que eu sempre guardei numa pedra do jardim. Chave que ela não sabia que existia. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Se ela me descobrisse ali, ia inventar qualquer desculpa para me expulsar de vez. Fui direto ao quarto do casal. No armário dela, atrás de roupas íntimas caras, encontrei uma pasta escondida. Dentro, encontrei o mapa completo do golpe, documentos falsos, fotos de outras vítimas e um caderno com anotações sobre nossa família. Sara sabia tudo sobre nossos hábitos, nossa situação financeira. Havia até anotações sobre Cauê, muito emotivo, fácil de manipular. Mas o que me fez tremer foi uma página específica. Plano Cauê, etapa 3. A etapa 3 dizia aumentar o seguro de vida de Cauê para 5 milhões e providenciar acidente. Prazo 6 meses. Sara estava planejando matar meu filho. Fotografei tudo com meu celular. No computador dela, encontrei e-mails com Ricardo. O produto está quase no ponto. Mais 2 meses e fazemos a entrega. Mas o mais terrível ainda estava por vir. No histórico de navegação do computador, encontrei pesquisas sobre venenos indetectáveis, acidentes domésticos e formas de simular ataques cardíacos. Sara estava estudando a melhor forma de matar Cauê sem levantar suspeitas. Meu sangue gelou completamente. De repente, ouvi o portão abrindo. Sara havia voltado mais cedo. Desliguei rapidamente o computador, guardei tudo no lugar e saí pela porta dos fundos. Consegui chegar na casinha sem que ela me visse, mas meu coração estava disparado. Agora eu tinha provas, mas como usar essas provas para salvar meu filho sem colocar minha própria vida em risco? Porque uma coisa estava clara: se Sara descobrisse que eu sabia de tudo, eu seria a próxima da lista. Naquela noite, Cauê veio me visitar na casinha. Fazia tempo que não tínhamos uma conversa a sós. Mãe, como a senhora está se adaptando aqui? Sei que não deve ser fácil. Por um momento, pensei em contar tudo ali mesmo, mas aí lembrei das anotações de Sara, fácil de manipular, complexo de culpa. Se eu chegasse com essa história maluca sem provas irrefutáveis, ele acharia que eu estava inventando tudo por ciúmes. Pior, contaria para Sara, e aí sim eu estaria morta. Filho, posso te fazer uma pergunta? Você tem certeza absoluta de que conhece bem a Sara, sobre o passado dela, a família? Cauê franziu a testa. Claro, mãe, por que a senhora está perguntando isso? Era minha deixa.
É que outro dia comentaram no mercado que viram uma mulher muito parecida com ela em Minas Gerais há alguns anos. Será que ela tem parentes lá? A reação dele me disse tudo. Cauê ficou desconfortável. A Sara sempre disse que a família dela morreu toda num acidente. Ela não gosta de falar sobre isso. A família morreu toda? Que mentira descarada! O detetive havia encontrado a mãe dela viva e envolvida em golpes. Mais uma prova de que Sara mentia sobre tudo. Decidi dar o próximo passo no meu plano. Se eu não podia convencer Cauê com palavras, ia criar uma situação onde ele descobrisse a verdade por conta própria. Liguei para José Carlos. Senhor detetive, preciso que o senhor me ajude com uma encenação. Vamos fazer a Sara se entregar sozinha. O plano era simples, mas genial. José Carlos ia se passar por investigador da polícia e aparecer na nossa porta procurando por Sara Mendonça, o nome verdadeiro dela em conexão com uma investigação sobre a morte suspeita do primeiro marido. Cauê estaria presente e ouviria tudo. Sara não teria como negar ou inventar desculpas na hora. Marcamos para sexta-feira seguinte, às 19 horas, horário em que eu sabia que os dois estariam em casa. José Carlos vestiu um terno social e levou uma credencial falsa muito bem feita. Eu fiquei escondida na casinha, mas consegui ouvir tudo da janela. Não esquece de dar like e continuar aí comigo, porque agora vem a melhor parte de toda essa vingança. Na sexta-feira, às 19 horas em ponto, José Carlos tocou a campainha da mansão. Cauê foi atender e eu consegui ouvir a conversa da minha janela. Boa noite, sou o investigador Carlos Rodrigues, da Polícia Civil. Estou procurando por Sara Mendonça em relação a uma investigação em andamento sobre a morte de Antônio Ferreira. Ouvi Cauê falar confuso. Acho que o senhor se enganou de endereço. Aqui mora Sara Costa, minha esposa. Mas então veio a voz da Sara, tensa, nervosíssima. Amor, deixa que eu atendo. E para o falso investigador dizem que posso ajudá-lo, doutor. José Carlos foi perfeito. Senhora Sara Mendonça, preciso que a senhora me acompanhe para prestar esclarecimentos sobre sua relação com a vítima Antônio Ferreira, falecido em 2018. Temos informações de que a senhora era casada com ele e foi a principal beneficiária do testamento. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Depois ouvi Cauê e Sara o que ele está falando. Você era casada antes? Você me disse que eu era seu primeiro marido. A voz dele estava tremendo de choque e traição. Sara tentou controlar a situação. Amor, eu posso explicar tudo. Sim, eu fui casada antes, mas era uma situação muito complicada. O Antônio era violento, eu tinha medo, mas mentiras. José Carlos não deixou passar, senhora, nossos registros mostram que a senhora mudou de identidade 3 vezes nos últimos 10 anos. Também temos informações sobre sua família envolvida em atividades fraudulentas. Foi então que Sara perdeu completamente o controle. Escuta aqui, seu policial de quinta! Você não tem prova nenhuma contra mim. O Antônio morreu de ataque cardíaco, fim de papo, e gritou para Cauê. E você, meu idiota, para de fazer essa cara de coitadinho. Você acha mesmo que eu me casaria com um fracassado como você se não fosse pelo dinheiro? O estrago estava feito. Ouvi Cauê soluçar, Sara, como você pode falar isso? Eu te amo de verdade. E ela completamente descontrolada, amor. Que amor, Cauê? Você é apenas mais um otário na minha lista. Assim como foi seu pai, esse velho nojento que eu tive que aguentar fingindo carinho enquanto ele agonizava de câncer. Pronto, ela havia confessado na frente de testemunha que manipulou Ronaldo. Mas o pior ainda estava vindo. Sara continuou gritando. Você quer saber de uma coisa? Em 6 meses você estaria morto também. Eu já estava planejando seu acidentinho. E aí eu ficaria com tudo sem ter que aguentar sua cara de bonzinho pelo resto da vida. Cauê gritou. Você está louca. Você estava planejando me matar? E então Sara disse a frase que selou o destino dela. Planejando, eu já até aumentei seu seguro de vida. 5 milhões, bem mais do que sua vida insignificante vale. José Carlos fingiu estar gravando tudo e disse, senhora, a senhora acabou de confessar tentativa de homicídio. Vou ter que prendê-la. Sara entrou em pânico total. Não, espera, eu estava brincando. Eu jamais faria mal ao Cauê, mas já era tarde. O estrago estava feito. Ouvi uma confusão, gritos e depois Cauê bateu na porta da casinha. Quando abri, meu filho estava em lágrimas, completamente destruído. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Você estava certa o tempo todo. Ele se jogou nos meus braços e chorou como não chorava desde criança. Filho, onde está a Sara? Cauê limpou as lágrimas. Ela fugiu, mãe. Pegou o carro e saiu gritando que ia sumir e que nunca mais veremos ela. O investigador disse que vai dar queixa na polícia. Era exatamente o que eu esperava. Sara havia se entregado completamente, confessado tudo e agora estava foragida. Mas minha vingança não estava completa. Ainda faltava a melhor parte. Nos dias seguintes, Cauê ficou arrasado, mas também aliviado.
Descobrir que escapou de ser assassinado é uma sensação muito confusa. Ele me pediu perdão 1000 vezes e insistiu para eu voltar a morar na mansão. Mãe, essa casa sempre foi sua. Vou providenciar para transferir tudo de volta para o seu nome. Mas eu tinha outros planos. Filho, antes de qualquer coisa, preciso te mostrar umas coisas que descobri. Levei Cauê para a casinha e mostrei todas as provas que havia coletado. As fotos do caderno, os e-mails com Ricardo, as pesquisas sobre venenos. Meu filho ficou branco como papel. Mãe, como a senhora descobriu tudo isso? Contei sobre a investigação, sobre o detetive, sobre cada passo do meu plano. Cauê me olhou com uma mistura de admiração e susto. Eu não fazia ideia de que a senhora era capaz de tudo isso. Sorri, filho. Você acha que aguentei 45 anos de casamento e ajudei a construir um patrimônio familiar sem aprender a me defender? Mas o melhor ainda estava por vir. José Carlos havia me dado uma informação preciosa. Ricardo, comparsa da Sara, estava morando em São Paulo usando documentos falsos, e a Polícia Real estava procurando por ele há meses por outros golpes. Era minha chance de ouro. Liguei para a delegacia de São Paulo e denunciei o paradeiro de Ricardo, mencionando sua conexão com Sara. Em 3 dias, ele foi preso. E sabe o que acontece quando criminosos são presos? Eles fazem delação premiada para diminuir a pena. Ricardo entregou toda a operação da Sara, nomes, endereços, contas bancárias, documentos falsos, tudo. Com as informações de Ricardo, a polícia descobriu que Sara mantinha contas no exterior com milhões de reais roubados de suas outras vítimas. E aqui vem a cereja do bolo. Como ela estava foragida e os bens estavam em nome dela e de Cauê, a justiça bloqueou tudo temporariamente. Isso incluía nossa mansão e as lojas. Foi quando procurei um advogado especialista em crimes financeiros. Doutor, minha nora roubou meu patrimônio usando documentos falsificados e manipulação. Tenho provas de tudo. Que história incrível, dona Gisele! Isso é o que eu chamo de investigação digna de um verdadeiro detetive. Você provou que experiência e determinação podem derrotar qualquer criminoso, por mais esperto que ele ache que é. Galera, vocês acabaram de ouvir um dos casos mais impressionantes que já passou por aqui. Se essa história te emocionou, deixa aquele like agora, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aí embaixo contando o que vocês acharam dessa vingança épica da dona Gisele. E não esqueçam, compartilhem esse episódio com pelo menos 5 pessoas, porque todo mundo precisa conhecer essa história de coragem e justiça. Eu sou o Detetive Rex. Até o próximo caso do nosso podcast. E fiquem com mais 2 casos imperdíveis a seguir.